Alô, obrigada, turma. Eu chamo agora o Guilherme para falar. Gente, boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer ao Instituto aí pelo convite para participar desse evento e, ao mesmo tempo, parabenizar por trazer essa discussão aqui nas vésperas da Rio+20. A gente espera que realmente a questão dos oceanos tenha uma visibilidade grande nesse evento e que a gente possa ter, de fato, políticas mais consistentes aí voltadas para os oceanos aqui no Brasil e no mundo. Apresentação. Para começar a apresentação, como é que fazemos? Bom, eu vou dar uma abordagem mais específica, então, aqui, da região dos Abrolhos, que é a região que a gente vem trabalhando há 15 anos, e tentar, com exemplos mais práticos, né, falar um pouco do que o professor Poletti e o Alex trouxeram para nós aí em termos de possibilidades numa escala mais ampla. Bom, a região dos Abrolhos, né, ela está localizada no extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Então, esse é o mapa da costa do Brasil, mostrando o relevo do fundo marinho. E a gente tem aí na região dos Abrolhos uma grande extensão da plataforma, que chega a quase 200 quilômetros, então, da costa, numa área muito rasa, e até 50 metros de profundidade. Então, isso permitiu, né, que a gente tivesse aí a concentração da maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul, dos maiores recifes de coral do Brasil. A gente mapeou esses recifes, a gente sabe que eles são 20 vezes maiores do que o que estava nas cartas náuticas. A gente tem a maior concentração de baleias jubarte também de todo o hemisfério sul, né? Essa população está crescendo e ela é hoje já considerada uma das maiores do mundo. A gente tem espécies endêmicas e ameaçadas, né? Grandes populações dessas espécies aí na região. E tem uma série de comunidades tradicionais usando esses recursos. Então, o nosso desafio, né, é conservar essa área e, ao mesmo tempo, buscar modelos de desenvolvimento sustentável, realmente, para essas comunidades e para essa região poder se manter aí a longo prazo. Esses ecossistemas, eles estão extremamente conectados. Então, a conexão, né, a conectividade biológica nos ambientes terrestres, ela é muito grande. Nos ambientes marinhos, ela é maior ainda. O meio é fluido, né, a gente está tratando, então, de um conjunto de possibilidades de ligações entre esses ambientes. E, de fato, as espécies que existem nos ambientes, elas têm seus ciclos de vida, muitas vezes, distribuídos em vários ambientes diferentes. Então, começando, às vezes, várias espécies de peixe, né, têm um ciclo de vida começando no manguezal, aí depois elas vão passar para os recifes intermediários, vão ter os adultos reproduzindo na parte mais externa aí do banco, e a gente tem, então, as larvas novamente chegando na região costeira e esse ciclo vai se perpetuando. Então, para a gente proteger uma região como essa, a gente precisa olhar numa escala maior do que normalmente a gente costuma olhar, para que a gente possa conseguir proteger as áreas-chave para esse conjunto, né, para essa complexidade de vida que a gente tem na região. Bom, então, a região dos Abrolhos, uma das coisas que explica a grande diversidade que a gente tem lá é exatamente o conjunto de hábitats que a gente tem coexistindo numa mesma região. Então, a gente tem desde, né, dos estuários, os manguezais, bancos de gramíneas, recifes rasos, recifes mais profundos e um outro ambiente mais recentemente descrito, que é um grande banco de algas calcárias. É o maior banco de algas calcárias do mundo. É um ambiente pouco conhecido ainda, pouco descrito, mas é basicamente um fundo vivo com cerca de 5% do carbonato de cálcio dos oceanos disponível, um carbonato de cálcio disponível em forma viva, né, mineralizada ali. Ele está localizado, né, nessa região e isso até pouco tempo era desconhecido. A gente, então, tem tentado, né, entender e buscar alternativas para poder manter essa diversidade e, ao mesmo tempo, as atividades que existem na região. E as áreas marinhas protegidas, assim como em outras partes do mundo, né, a gente
esperava, e a gente testou então isso na região dos Abrolhos, que elas pudessem contribuir não só para o aumento da biomassa de peixes dentro das áreas que estão fechadas, que é um efeito que é bastante sabido, mas também nas áreas adjacentes. E aí foi feito esse estudo na Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, né, uma área de uso múltiplo, e a gente monitorou esses pontos aí ao longo de 10 anos, em parceria com um conjunto de universidades, né, e essas pessoas estão trabalhando, inclusive, na região até hoje. Então, esse trabalho aqui, que foi um dos primeiros publicados lá na região, ele mostrou que para algumas espécies, como badejos, como alguns vermelhos, o efeito da área protegida é muito rápido. Em 4 anos, a gente já tinha o dobro da biomassa, o triplo da biomassa dentro das áreas que estavam fechadas, e a gente tinha o dobro da biomassa na borda, né, pelo lado de fora, nas áreas que estavam sendo pescadas. Então, isso significa, né, um exemplo clássico assim, de exportação de biomassa, e isso era importantíssimo a gente entender como que funcionava aqui para o Brasil, para a gente poder, então, pensar como extrapolar isso em outras áreas, em outras regiões. Bom, o contexto social e econômico da região ele é bastante simples, né? Se a gente comparar, então, com a costa de Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem uma população relativamente pequena na região, a gente estima a população costeira lá em cerca de 230 mil pessoas, e aí, dessa população, a gente tem aqui, né, no turismo e na pesca, cerca de 100 mil empregos, aproximadamente, que é quase 83% dos empregos que são gerados na região. Então, é uma dependência muito grande dessas atividades. E, ao mesmo tempo, a gente tem, né, enquanto o turismo é uma atividade que está crescendo, a pesca é uma atividade que está no seu limite, assim, ela está bastante sobreexplorada. A gente tem um problema muito sério com a pesca excessiva em várias áreas na região, como não é diferente do restante do Brasil. Então, a gente precisa trabalhar isso muito fortemente. Bom, então, como fazer, né? Esse era o mapa da região quando a gente começou a trabalhar lá em 1996. Essa área em vermelho, aí, dividida em 2 partes, né? Na parte marinha, é o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que tenho certeza que todos já ouviram falar. Mas isso era claramente insuficiente para proteger a biodiversidade e a gestão de recursos pesqueiros nessa grande região que é a região dos Abrolhos. Bom, então, entre 96 e 2009 foram criadas essas 3 áreas em verde aí, que são reservas extrativistas, são áreas de comanejo, né? Então você tem um conselho deliberativo formado por membros da comunidade local, que são maioria nesses conselhos, e a outra parte é formada pelo governo e pela iniciativa privada e organizações não governamentais. Então, esse sistema de comanejo está sendo testado, está sendo trabalhado na região. A gente tem vários bons exemplos e tem algumas dificuldades também que a gente está aprendendo com elas e tentando superá-las junto com as comunidades locais. Bom, essa região, então, além, né, da sobrepesca, que eu já comentei aqui, tem outros grandes impactos assim, com os quais a gente precisa lidar e precisa planejar a região para a gente poder lidar com eles no futuro, em parte no presente, mas pensando também no futuro. Então, a sedimentação, né, é um problema muito sério. A gente tem os rios que correm para a região, eles trazem um aporte de sedimentos cada vez maior. A gente tem tentado entender, né, o quanto disso aí é por efeito do homem, o quanto é efeito natural. Uma boa parte dos sedimentos da região é natural mesmo. Os nossos corais são especialmente resistentes a sedimentos, o que é uma boa notícia, especialmente para os corais. Mas a gente está vendo que essa taxa está aumentando. E qual que é o limite, né, que o ambiente consegue se manter com esse sedimento que é cada vez maior? Petróleo e gás natural é uma outra atividade que foi proposta para a região. Em 2003, o governo ofereceu 243 blocos para exploração de óleo e gás na região dos Abrolhos. O governo
queria oferecer. Na verdade, a gente conseguiu um grande movimento da sociedade civil, com os setores do governo, universidades. A gente conseguiu mudar o curso dessa história, o governo retirou esses blocos, não chegaram aí a leilão, e felizmente a gente não tem óleo e gás ainda na região que é especialmente sensível a essa atividade. Então, não estou dizendo que nós somos contra a exploração de óleo e gás, mas a questão é que isso é cabível em algumas áreas e não é cabível em outras. A gente precisa ter coerência nas políticas públicas. A carcinicultura é uma outra atividade que se instalou numa parte da região e que pretendia se instalar também no centro, ali no coração da região dos Abrolhos. Foi criada uma reserva extrativista nessa área e felizmente, o maior projeto de carcinicultura proposto para o Brasil não foi instalado lá. E a gente contou muito com a participação das comunidades para que isso, de fato, não acontecesse. E agora os efeitos das mudanças climáticas, que a gente está tentando entender cada vez mais e se preparar para eles, né? Então, temos aí grandes desafios pela frente. Temos um projeto de adaptação baseada nos ecossistemas e a gente está fazendo uma série de projeções de que tipo de efeito, né, as mudanças climáticas vão trazer para a região e como que a gente pode preparar melhor os sistemas naturais para poder lidar com esses efeitos. E isso vai direcionar, por exemplo, a criação de novas áreas protegidas, isso vai direcionar ações de ocupação humana na beira da costa. Então, tem uma série de áreas sensíveis que a gente tem que ter um cuidado especial com elas. Bom, então, considerando esse contexto, né, o que fazer? As ações, né, que a gente tem avançado então, lá na região e a gente já percorreu bastante, mas tem coisas ainda a fazer, começam por um grande planejamento regional. Eu vou falar mais disso para frente, mas a gente, de fato, precisa mudar a escala da conservação marinha. Não dá para a gente trabalhar na escala que a gente está trabalhando no Brasil, que são de pequenas áreas de proteção, pequenas zonas de manejo, porque o sistema marinho é muito mais amplo e ele requer que a gente trabalhe numa escala, portanto, muito maior. Então, a gente está tentando entender as características físicas e biológicas, avançamos muito nisso, características socioculturais, mapeamos vários usos, então, na região e estamos trabalhando isso, né, dentro do planejamento. Estamos entendendo as áreas mais sensíveis às mudanças climáticas e estamos buscando formas de fazer com que a economia das comunidades locais possa se manter e se desenvolver até considerando esse contexto, né, de importância da região e esse desafio de conservar e desenvolver. Bom, então, uma das grandes ações assim que temos trabalhado aí com um conjunto de organizações para fazer com que ela possa avançar é uma grande ampliação da rede de áreas marinhas protegidas na região dos Abrolhos. O Alex falou, né, a Lucila trabalha nas APAs de São Paulo aqui. Elas têm cerca de 1.200.000 hectares. Então, é uma área enorme se a gente pensa no ambiente terrestre. Nós estamos falando em Abrolhos de uma área de 9.500.000 hectares. Então, a escala é outra. Os parques que a gente tem no Brasil, a maior unidade de conservação marinha, se eu não estou enganado, é a APA Costa dos Corais, antes das APAs de São Paulo, né? Ela tinha 400.000 hectares. E não adianta, nessa escala, a gente vai perder a briga, a gente vai perder a luta pela conservação dos oceanos. A gente precisa conservar, trabalhar os oceanos na escala que os oceanos requerem. Essa proposta ela está colocada publicamente, está em consulta pública nos sites do governo federal. A gente esperava, inclusive, que alguma coisa disso fosse anunciado na Rio+20, infelizmente não vai ser. O governo não está trazendo nenhuma boa novidade em termos de criação de áreas marinhas protegidas agora para Rio+20. Estamos organizando um manifesto, inclusive, convido as instituições aqui presentes a assinarem conosco esse manifesto em prol das unidades de conservação marinhas no Brasil que merecem cuidado.
como o Oscar Metzafati comentou hoje pela manhã, a gente está organizando uma mesa redonda no dia 14, na parte da tarde, no Pavilhão Azul, em parceria com o Tara Expeditions. Isso fica próximo do MAN, né? Nos jardins ali do MAN, pelo lado da Marina da Glória. Então, estão todos aí convidados a participar dessa discussão lá sobre os desafios do Brasil para a conservação das áreas marinhas e para atingir as metas que ele se comprometeu aí globalmente. Estou finalizando. Então, as ações, né, lá na região dos Abrolhos têm sido muito pautadas numa gestão participativa e integrada. Então, como que a gente tem feito isso, né? Então, esse desenho aqui foi feito por um artista local. Ele mostra as áreas protegidas que a gente tem lá na região. Cada área protegida dessa tem um conselho, né? E esse conjunto de conselhos, então, precisa interagir. E a gente espera, em breve, que a gente tenha um conselho de mosaico ou alguma outra forma de gestão conjunta. Isso ainda está em fase de construção. E o desafio é não só que essa informação venha para os conselhos, seja discutida, mas principalmente que ela volte para as pontas. E aí o desafio da comunicação é enorme. E aí, falando de comunicação, a gente tem todo um processo, né, planejado assim, para a gente tratar desde a informação científica que é gerada e até isso chegar na comunidade e fazer efeito para as políticas públicas. Então, aqui a gente tem quando um paper é publicado, o que a gente faz é um resumo simplificado desse paper que fica disponível online. Isso vai para a imprensa, né, para a gente poder divulgar que essa informação está sendo produzida. A gente comunica isso para a comunidade, e aí existem várias alternativas para fazer isso, é um esforço grande, mas a gente trabalha com vídeo, com materiais educativos, e a gente busca então que esse conjunto de esforços resulte em políticas públicas para a região. Esse exemplo aí é o exemplo da criação da Reserva Extrativista Marinha do Caçurubá, que terminou no ano de 2009 com a ida do presidente Lula para Caravelas para poder resolver essa questão que se tornou tão complicada no ouvido do então ministro Mink, que precisava dar uma resposta à sociedade que estava cobrando tanto da importância da criação daquela unidade. Bom, e o que fazer então, né, para que essa gestão seja possível no Brasil? E aí, eu finalizo com esse slide. A gente precisa de um marco legal adequado para as unidades, para as áreas marinhas, né? A gente precisa de uma lei para o mar no Brasil. A SOS Mata Atlântica tem se empenhado bastante em tentar abrir os caminhos aí para fazer isso, e a gente está colaborando nesse sentido. É importante que outras organizações colaborem também. A gente precisa de uma visão mais integrada entre o planejamento terrestre e marinho. Planejamento regional, não dá para tratar os oceanos com políticas homogêneas para toda a costa do Brasil. A gente precisa regionalizar a gestão. Mecanismos de governança efetivos e participativos, como o professor Poletti bem colocou. Integração de políticas nas diferentes esferas de governo. Então, essa é outra questão fundamental. Os municípios, os estados, o governo federal precisam dialogar mais em relação à conservação e, mais especificamente, a conservação marinha. Então, era isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada, Guilherme. A gente teve a sorte de ouvir dois professores e, finalmente, a experiência do Guilherme, que simplesmente aplica tudo o que foi colocado anteriormente. Tanto o professor Poletti fez um panorama histórico da ocupação da zona costeira, mas focou nesse novo cenário que nós temos, um novo ciclo econômico, que é a descoberta do pré-sal e a exploração do pré-sal, e que traz uma mudança muito grande na forma que se ocupa a zona costeira brasileira. E eu acho que a gente pode resumir a fala dos três palestrantes focando no que de comum houve,
que foi justamente os grandes desafios que é a gente trabalhar com gestão participativa e compartilhada. E, particularmente no que diz respeito a efetivar as governanças, que é esse diálogo entre os diferentes setores, que tem diversos interesses, e como se constrói políticas públicas a partir dessa governança. Além disso, o Guilherme acabou de destacar, o professor Polé já tinha destacado também, a importância de se integrar as diferentes políticas públicas que, de alguma maneira, afetam a gestão territorial, e não só as diferentes políticas públicas, mas também as políticas dos diferentes níveis de governo. Eu acho que talvez o maior desafio que nós temos é que qualquer processo participativo que envolva de fato a sociedade, ele é lento e ele sempre é muito conflituoso, porque nós estamos falando de disputa de recurso, disputa de espaço. O trabalho do Guilherme exemplifica isso. Ele faz 15 anos que vocês estão trabalhando na região de Abrolhos, e justamente nessa perspectiva que o professor Turra falou, que é de trazer a incorporação do conhecimento científico para a gestão territorial. Eu gostaria só de ressaltar, porque eu não vou conseguir deixar de falar, que existe um outro desafio no processo participativo, que é o seguinte: a gente muitas vezes reúne pessoas de diferentes setores, com diversos interesses, e muitas vezes imagina-se ou tenta-se, busca-se alguns consensos a partir de uma colcha de retalho dos diferentes interesses. Quer dizer, o grande desafio é a gente ultrapassar esse primeiro momento e trabalhar com construção de consensos, com tomada de decisão com referência aos interesses comuns. Apesar de serem diversos os setores que são envolvidos nesse processo, existe interesse comum. Para começar, a ocupação daquele território é um interesse comum. O interesse na conservação, mal ou bem, também é comum. E o direito igual a todo mundo, de alguma maneira, ocupar esse território e ter uma convivência democrática, também é um interesse comum. Então, na hora que a gente toma um processo de decisão, a gente consegue fazer com que esses interesses coletivos tenham como referência importante, que ultrapasse os interesses individuais, eu acho que a gente tem mais chance de chegar a bons resultados. A organização pediu para a gente não abrir a palavra. Fico triste com isso, que eu gostaria muito de conversar com a plenária, mas em função do horário e parece que tem que entregar a sala, não é isso? Então, a gente vai ficar por aqui. Obrigada. Bom, agora sim, retomando, então, vamos dar início ao próximo painel do dia. Debateremos sobre recuperação da Restinga. Eu gostaria de compor, então, a mesa e chamar para a próxima composição o Dr. Sil Farney, da PIBIC, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Professor Dr. Luiz Roberto Zamit, da UF, Departamento de Biologia Geral. Senhora Vera Lúcia Dalmaso, da Fundação Parques e Jardins. E eu gostaria de chamar agora também o mediador desse painel, senhor Giovanildo Savastano, do Comitê Gestor da Orla do Rio de Janeiro. Alô? Boa tarde a todos. Meu nome é Giovanildo Savastano. Eu sou responsável pelo Comitê Gestor da Orla aqui na cidade do Rio de Janeiro. E vou trazer para vocês, considerando devido à brevidade que foi solicitada pela mesa, um tema, recuperação de Restinga, mas um caso concreto. Nós vamos falar sobre uma experiência que nós tivemos aqui, relativa às praias da cidade do Rio de Janeiro, na Orla. Faço referência à praia de Ipanema e à praia da Barra da Tijuca. São dois, digamos, laboratórios de pesquisa de recuperação de vegetação de Restinga na cidade. Estão aqui comigo 3 biólogos. Eu não sou biólogo, eu sou economista. E é com maior satisfação que vão estar aqui junto, debatendo, levantando questões sobre esse tema. O professor Sil Farney, que é um doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um outro doutor
professor Jamit, e uma companheira de trabalho da Fundação Parques e Jardins, minha companheira e colega do comitê, Vera Dalmaso, que atua no Parques e Jardins com a sistemática de adoção da Prefeitura. Só para introduzir esse tema, que nós vamos ter, eu pediria aos palestrantes aí algo em torno de abordar em termos de 10 a 15 minutos, e depois a gente vê a possibilidade de a gente conversar coletivamente. Mas eu vou pegar um gancho numa colocação que, aliás, eu queria parabenizar ao Instituto pelo convite que me fez, né, por estar aqui, a mim e a toda a mesa que está aqui presente, por essa iniciativa, e também pela iniciativa do próprio GESCOM, que a gente está tendo oportunidade de discutir, de levantar questões a nível Brasil. O nosso caso, a nossa experiência, é uma microexperiência, uma experiência localizada na cidade, na mega cidade do Rio de Janeiro, como foi falado como professor, mas cuja realização, a gente pode falar que é um caso de sucesso, ela depende fundamentalmente de uma variável que foi colocada, muito bem colocada pelo professor Poletti, a questão da governança. Nós tivemos, então, hoje, para apresentar um produto realizado e desenvolvido, um projeto desenvolvido pela cidade, pelo município do Rio de Janeiro, particularmente conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ele se deu em função da governança que foi criada para isso. Quer dizer, é um comitê específico, composto dos técnicos, dos mais variados técnicos, todos pertinentes à questão de recuperação de Vestinga. A gente tem um apoio do nosso secretário, Carlos Alberto Muniz, que é determinante. A governança, em termos do órgão público, sem um apoio político, não existe. A gente teve a possibilidade de ter uma outra variável, que é da iniciativa privada, sim. O Instituto é um dos participantes desses projetos, tem outras empresas que estão participando, mas é fundamental, e a sociedade civil. E é interessante que na sociedade civil, só para jogar um petaco aqui de provocação, existem as pessoas que efetivamente se adequam e se adaptam ao projeto, que lutam pelo projeto, como existe dentro da sociedade civil pessoas que, por se tocar nas atividades econômicas dela, eu falo das atividades econômicas na praia, criam dificuldade sim, criam resistência. E se a gente não trazer para um diálogo, se não procurar debater, eu faço referência aos ambulantes de praia, aos quiosques, conversar e trazer para ele o que está se fazendo em termos do ecossistema das nossas praias, da cidade, a coisa fica difícil. Então, a questão da governança, dentro da minha experiência enquanto gestor da ONU, ela é fundamental para qualquer projeto que integre a questão pública e a privada. Então, era essa observação, eu agradeço ao professor Poletti, que jogou essa questão, que eu acho absolutamente pertinente. Eu queria dizer que essa questão existe a nível federal, existe a nível estadual e existe a nível municipal. Bom, para abrir o nosso debate, eu queria então convocar o professor, né, o nosso companheiro do Instituto Jardim Botânico, que é um ambientalista sênior, né? Poderia dizer assim, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Silfarne. Por gentileza, Silfarne, os seus 15 minutos serão devidamente cronometrados. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar desse seminário, e eu vou me propor aqui a fazer uma corrida contra o tempo para apresentar o que eu tenho para apresentar, mas se não der tempo, não vou me constranger aqui com o meu relógio aqui, eu vou dar por encerrada a sessão, porque acho que talvez no debate a gente possa avançar um pouco mais. Então, eu me propus a colocar um tema chamando para princípios para conservação, restauração e gestão visando desenvolvimento responsável. Eu, desde que entrei no programa do GESCOM, essa palavra não sai da minha cabeça. Desenvolvimento responsável. Para mim, isso é fundamental, é muito maior do que, desculpem a ousadia, do que desenvolvimento sustentável, mas desenvolvimento responsável, acho que é a palavra. E praias e restingas tem muito a ver. Elas são
de acordo aqui com a apresentação da minha colega do Ministério do Meio Ambiente lá de Brasília, esse conceito foi estendido e ele não significa que praia esteja só naquele conceito em que a gente entende as pessoas sentadas na areia onde não tem vegetação. Então, a praia tem vegetação, não é? Então, esses princípios que eu falei, que seriam princípios que eu elenquei, coloquei no plural, na verdade, eu vou passar vários aqui, mas ele vai tratar de conhecimento. Conhecimento da geomorfologia, dos solos, da flora, da vegetação, da fauna, do clima, da oceanografia, não é? Então, o princípio básico de tudo que a gente vai fazer para gestão é conhecimento. Bom, o litoral brasileiro é o maior litoral tropical do mundo. Ele é dividido em 5 setores principais. Um que vai de lá de cima do Cabo Orange até a Baía de São Luís, que é o litoral norte. O outro vai da Baía de São Marcos até Salvador, que seria o litoral nordeste. Do litoral da Baía de Todos os Santos até Campos seria o litoral sudeste. De Campos até Santa Catarina seria o litoral litoral sudeste e por fim até o Chuí seria o litoral sul. Muito bem. E esse litoral é muito diversificado em termos climáticos e geomorfológicos também. Vocês podem notar que, por exemplo, os biomas, os grandes biomas brasileiros, todos eles têm uma conexão com o litoral. Então, a flora desse litoral é muito diversificada e muito complexa, não é? Então, a gente tem espécies amazônicas que chegam nas restingas do Pará. A gente tem algumas espécies de cerrado que chegam até o Piauí. A gente tem algumas espécies de caatinga que também vão chegar próximo do Ceará, nas regiões litorâneas. E, em geral, todo mundo acha que, inclusive muitos biólogos, a restinga é toda a Mata Atlântica. Não é não. Não é não. Vocês podem ver que a extensão do bioma Mata Atlântica é muito grande em relação ao litoral brasileiro, né? Então, na verdade, esse litoral está recoberto por espécies que vêm de outros ambientes. E isso é um assunto ainda para ser muito explorado. Bom, então a restinga tem conexão com vários biomas, tem algumas espécies, por exemplo, tem distribuição de junta, ou seja, ocorre num ambiente, vai ocorrer no outro. Ali onde tem as 2 estrelinhas ali, são espécies, por exemplo, que ocorrem na Bahia, e algumas espécies ocorrem na Amazônia, outras espécies, por exemplo, tem plantas de Cabo Frio que ocorrem na Caatinga. Então, tudo isso acontece no litoral. Então, é um ecossistema complexo e, principalmente, existe uma carência enorme de informações que está começando a ser suprida nos últimos 10 anos nas porções norte e nordeste. Bom, eu peguei um conceito muito básico de praia, que eu peguei lá no dicionário do Ruais, que foi amplificado hoje pelo seminário aqui da minha colega do Ministério do Meio Ambiente, né? E em Restinga também eu peguei um conceito muito básico, e um terreno arenoso e salino, coberto de espécies herbáceas, mas também peguei um verbete que não está muito bem aplicado, se alguém for consultar, porque o mangue não faz parte desse conceito de Restinga, tá? O mangue é um outro ecossistema. Bom, no caso do litoral, vou me colocar aqui agora no litoral do estado do Rio de Janeiro, nós temos diferentes tamanhos de áreas com deposições de sedimentos, principalmente aqueles lá próximo do Rio Paraíba do Sul, são as áreas onde existem as maiores restingas no estado do Rio de Janeiro, assim como próximo dali da região de Cabo Frio. E nas áreas mais ao sul, por exemplo, na Reserva Biológica da Praia do Sul, na Ilha Grande, essas áreas são muito pequenas.
E na região, por exemplo, de Angra dos Reis, onde o litoral é muito mais, Angra dos Reis, Paraty, o litoral é muito mais cortado, essas áreas são muito pequenas, muito incipientes, metros. Bom, dentro daqueles princípios que eu falei para vocês, eu vou me deter então à vegetação e flora. Então, esses são os princípios básicos que vão nortear, por exemplo, o seminário que o Zamit vai fazer daqui a pouco, falando sobre recuperação ou restauração, no caso. Mas, então, a vegetação diz respeito a esse conjunto de plantas que existem em determinado local. Pode ser a vegetação daquela serra lá no fundo, pode ser a vegetação desse baixio inundável. E a vegetação vai nos remeter às fisionomias. Por exemplo, isso é uma foto muito bonita lá em Arraial do Cabo, da ilha de Cabo Frio, onde vocês podem ver lá no cantinho direito uma área com deposição arenosa e tem ali vegetação de restinga. É uma área muito pequena. Mas, no norte fluminense, como eu já havia falado, próxima lá da região da Lagoa do Açu, as áreas são enormes, gigantescas. Né? Então a praia é muito grande. O conceito de praia aqui ele está alargado por 200 metros adentro, mais de 200 metros em alguns locais. Essas áreas, esses pontinhos aí, na verdade, é uma vegetação que cresce sob moitas, numa matriz recheada por floresta que às vezes tem permanentemente inundada ou periodicamente inundada. Também essas florestas elas podem estar em locais mais drenados, mais secos. Isso aí é uma floresta em Saquarema, no município de Saquarema, floresta de Jacarepiá. E essa floresta ela pode ser um pouquinho mais baixa também em alguns locais que a gente nem considera, nem acha que é uma floresta. Muitas vezes a vegetação é tão adensada que muitas vezes a gente, para trabalhar nesses locais, fica dessa forma. Então, existe uma variedade enorme de formações, de tipos florestais, dentro desse ambiente restinga. E também vegetações arbustivas e abertas em ilhas de vegetação, onde o solo é sempre aparente, formando moitas de plantas. Onde também, por baixo, existe toda uma complexidade para se desvendar. Na frente, na área de praia, muitas vezes nos deparamos com dunas frontais vegetadas. Esse é um exemplo aí do litoral do Espírito Santo, onde diversas espécies herbáceas cobrem o solo. Outras áreas são recobertas por palmeiras anãs, outras áreas são recobertas, embrejadas, mas cobertas por espécies herbáceas, ou dunas com alguns resíduos de cobertura vegetal. Locais onde, muitas vezes, a busca por lazer não mede esforços em chegar próximo ao mar. Muitas vezes isso acontece de forma desastrada. Isso é a praia de Marataízes, no Espírito Santo, onde a vontade de chegar próximo do mar foi tanta que, vamos dizer assim, inviabilizou o uso dessa praia para banho. E isso aqui tem mais de 5 quilômetros de extensão de uma praia completamente inviável. Quem vai retirar todo esse monte de material daí de dentro? Bom, o segundo componente é a flora, que significa o conjunto das famílias, gêneros, espécies que ocorrem numa determinada região e pode compor um determinado tipo de vegetação. A gente tem o privilégio de ter, desculpe que esses dados aqui estão desatualizados, mas na página do Jardim Botânico já tem atualização. Mas hoje a gente tem um inventário completo, mesmo que não seja o melhor do mundo, mas do número de espécies da flora do Brasil, né? Isso foi uma meta bastante interessante que os brasileiros, os botânicos brasileiros conseguiram no ano de 2010 e é uma importante ferramenta para análise e gestão. Na Mata Atlântica a gente também já tem esse número. E na Restinga a gente também tem alguns números. E isso mostra que, por exemplo, para as restingas fluminenses, as mais conhecidas no Brasil, a gente tem mais de 1.005 espécies. Isso até o ano 2000. Mas esse número já ultrapassa 1.500 espécies.
Uma outra coisa importante, além da gente trabalhar com essas espécies, é saber qual é a extensão, por exemplo, para a recuperação de uma área. Ah, não, vou plantar a espécie e tal, mas qual é a extensão da distribuição dessa planta? Então, nós temos que observar a distribuição geográfica dessas plantas. Numa análise, por exemplo, para 500 daquelas mil espécies, a gente tinha que, por exemplo, 32% das espécies daqui do Rio de Janeiro são plantas restritas ao litoral sul e sudeste, não ocorrem em outra região que não essa. E também, para o Rio de Janeiro, a gente tem 55 espécies que são restritas, endêmicas para o Rio de Janeiro. Algumas ocorrem somente, 29, por exemplo, ocorrem somente nas restingas e 26 na Restinga e na Mata Atlântica, além de espécies novas que são descritas constantemente. Essa aqui é de 2005, mas tem uma agora de 2012, 2 ou 3 mais. Então, esse arcabouço, conhecimento de flora e vegetação, faz a gente pensar nas unidades de conservação, que são necessárias. Então, essas áreas são destinadas a conservar espécies, processos, funções e onde se aplicam essas garantias legais. Esse foi o resultado de um seminário que ocorreu em Porto Seguro sobre as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. E a gente usa muito isso. Nós hoje temos, por exemplo, esses instrumentos como os remanescentes da Mata Atlântica. Lá em cima no mapa do estado do Rio de Janeiro, em marrom, a gente pode ver os remanescentes de Restinga. Só que a gente não pode enxergar na escala aqueles que são da região dos lagos, que são importantes. Então, dentro dessa proposta, por exemplo, de unidade de conservação, o governo do estado do Rio de Janeiro, em 2002, criou uma área de proteção ambiental na região dos lagos, chamada de APA do Pau Brasil. Muito bem. Vocês podem notar que, em vermelho, ao centro dessa imagem, existe uma gigantesca área aqui, indicada como zona de ocupação controlada. Essa zona de ocupação controlada é a Praia do Peró. E eu tive o privilégio de participar, ou de, vamos dizer assim, ter feito um parecer para o Estado recomendando a criação dessa unidade de conservação, um parecer técnico. Muito bem. 2 anos depois, alguns anos depois da criação de instalação de conselho gestor e montadas as câmaras para revisão de zoneamento, a Câmara se viu diante de uma proposta, exatamente naquela zona de ocupação controlada, por acaso, naquela zona de ocupação controlada, para a instalação de um empreendimento, de um resort de luxo, tendo como bandeira o Clube Mediterrâneo. Bom, então, é uma situação conflitante, porque infelizmente não dá para vocês enxergarem ali, mas temos ali as porcentagens de área degradada. Isso num trabalho publicado. O relatório técnico da empresa dizia que tinha 60% de área degradada naquela Praia do Peró, enquanto ali tem 3%. Então, o número é gritante. Então, para haver desenvolvimento responsável, que é a palavra que eu gostei muito e falei aqui no começo, nós não podemos, por exemplo, numa região onde se propõe a alterar uma área absolutamente normal, na mesma região onde a gente encontra, por exemplo, o espólio da Companhia Nacional de Álcalis, que fica a 20 quilômetros desse local, completamente arruinado, a fábrica não funciona mais. E essa área está toda agora ocupada por casuarina, que se espalhou. Então, eu vejo o desenvolvimento responsável nesse caso. Vamos lá, vamos ocupar esse lugar, vamos mitigar. Então, também vejo desenvolvimento responsável quando a gente não deve permitir esse tipo de situação. Ou seja, as praias que têm acesso público, que foi colocado hoje aqui na parte da manhã, elas são restritas em vários locais.
Então, para ver essa gestão e desenvolvimento responsável, é necessário que algumas coisas que eu pontuei, como essas bases de conhecimento estratégico do país, biodiversidade, mapeamento, elas precisam ser alicerçadas por estudos em áreas onde não existem esses estudos, né? E são pouco conhecidas ou pouco estudadas. E esse desafio para gerir esse maior litoral tropical do mundo, ele tem que ser acompanhado de recursos financeiros nas instituições governamentais de ensino e pesquisa. Não é simplesmente abrir um edital, uma chamada de um edital para você concorrer. Isso é obrigação do Estado. Conhecer o território é obrigação do Estado, não é favor. Os pesquisadores não precisam ficar se degladiando por editais, brigando com grupos para poder fazer. Há recursos suficientes para todos. E as bases de conhecimento disponíveis sobre as áreas em questão sejam utilizadas e respeitadas do ponto de vista técnico, e não simplesmente do ponto de vista político. Então, considero que essas são as premissas que o Zamit vai precisar para abordar naquilo que a gente chama de restauração de Restinga. Obrigado a todos. Boa tarde. Alô? Alô? Muito obrigado, professor Silfarne.